Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É diferente de fazer a liturgia para trazer uma mensagem à igreja. Então a gente treme nessa hora e pede a Deus que tenha misericórdia. Mas eu estava pensando num texto e a gente sempre procura trazer aquele texto do qual a gente tem uma certa experiência com o Senhor através dele. E quando a gente traz a mensagem é porque o texto já trabalhou na nossa vida. E tem um outro problema também, porque às vezes quando a gente quer falar um texto que ele, por si só, ele já é extremamente claro, a gente pode cometer um erro também de distorcer esse texto. Mas com muito cuidado, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que é o Salmo de número 23. Vamos fazer a leitura deste Salmo. Alguns sabem até mesmo decorado este Salmo. A gente na escola dominical induz as crianças para que aprendam a decorar este salmo. E é um salmo muito interessante, que foi escrito por Davi, quando Davi ainda era moço, era um pastor. E assim diz a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ao começar essa rápida meditação que teremos aqui, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Quanto mais você precisa na vida para ser feliz? O quanto mais você precisa na sua vida para você viver contente? Hoje, nós temos uma gama de pessoas que vive extremamente insatisfeito com tudo aquilo que tem, mesmo o Senhor concedendo bênçãos, concedendo bens patrimoniais, emocionais, dando-lhe uma família, e mesmo assim a pessoa se torna ali insatisfeita e infeliz. O quanto basta para você? O quanto é necessário para que você seja feliz? Infelizmente, não aprendemos a viver satisfeito como toda e qualquer situação. Como diz o apóstolo Paulo, que ele fala: aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. E certamente, o descontentamento vem do fato de você não experimentar quem é o seu bom pastor. O rei Davi, ele faz uma analogia, porque ele trouxe aquilo que ele vivia, pois ele era um pastor de ovelhas, e ele trouxe essa analogia e se colocou no lugar da ovelha, olhando para o seu supremo pastor. E o Salmo 23 ele é interessante porque ele coloca alguns passos para que podemos trilhar e ter uma vida de satisfação. E o primeiro passo que o Salmo nos traz é ter o Senhor como pastor. E aqui, quando fala Senhor, a gente olha aqui, toda a palavra Senhor está em caixa alta. E quando olhamos no hebraico, esse Senhor em caixa alta quer dizer o Iavé. Iavé, quando o Senhor se apresenta, é o nome supremo de Deus. Se ele tem um nome supremo, esse nome é Iavé. Então ele se apresenta aqui: Iavé é o meu pastor. Ele não será, ele não foi, mas ele é. Ele está conjugado aí no presente, esse verbo de que ele é. É a ideia de que Iavé é o meu pastor. Então, para que você possa experimentar essa satisfação, essa plena alegria na sua vida, primeira coisa que você precisa se perguntar: Iavé, Jesus Cristo, o Supremo, ele é o seu supremo pastor? Você tem o Senhor como pastor de sua vida? Você pode olhar para ele, descansar e saber assim: o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, ele é o meu pastor? Porque se você não tiver o Senhor como seu pastor, com certeza, toda e qualquer situação você estará infeliz e insatisfeito. A chave da nossa subsistência é ter um relacionamento pessoal com esse Supremo Pastor.
Não há outra chave para que você possa ter alegria na sua vida, ter satisfação, do que você ter o Senhor como o seu supremo pastor. O Senhor Jesus Cristo, em João 10, 27, ele coloca: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, se você é uma ovelha desse supremo pastor, você escuta a voz de Deus. E quando coloca aqui que o Senhor é meu pastor e nada me faltarás, a ideia é que é o seguinte: eu não preciso de nada, porque eu tenho tudo em Deus. O supremo pastor, tendo ele como meu supremo pastor, eu não preciso de mais nada. Estou satisfeito com ele. Em toda e qualquer situação, você vive em alegria, você vive em satisfação, porque você tem o bom pastor, o Deus supremo ao seu lado, e você tem essa alegria em poder dizer que Jesus Cristo, ele te satisfaz. Há um tempo atrás, numa situação bem complicada, no final do ano, algo que desejávamos muito não veio, não deu certo, e eu entrei numa tristeza muito grande. E eu, numa madrugada, levantei para orar ao Senhor, e quando, buscando ao Senhor em oração, lendo a palavra de Deus, veio o texto do Senhor dizendo: eu sou a sua porção. Isso me trouxe uma alegria, um descanso tranquilo, em saber que Deus é a minha porção. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo como a nossa porção, o nosso supremo pastor, não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Podemos viver essa vida de forma tranquila, satisfeitos, felizes. E podemos até cantar aquele hino: satisfação é ter a Cristo, não a melhor, prazer na vida. Infelizmente, a gente vê pessoas que desejam um carro novo, vai lá e compra aquele carro, vai sair um carro no modelo melhor, fala: poxa vida, mas eu queria esse outro. Vê um celular e começa daquela coisa: eu queria um outro melhor. Casa com uma moça bonita, passa uma outra: poxa, mas aquela é bem melhor. Ou então passa outro rapaz: eu queria aquele lá. E fica nessa espiral de insatisfação. Mas quando você olha para Cristo como seu supremo pastor, você pode falar como o Senhor Davi, como o rei Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltarás, porque eu tenho tudo nesse meu pastor. Você não tem falta de nada do que você precisa quando o Senhor é o seu pastor. Você só possui contentamento quando Yahvé é o seu Senhor. E em Deus há pleno contentamento. O segundo passo que o Salmo nos mostra aqui é que conhecer e desfrutar das provisões do pastor, Deus nos tem concedido tudo quanto necessitamos para a nossa existência. Os versos 2 e 3, ele diz o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Você vive uma vida satisfeita porque você começa a desfrutar das provisões de Deus. E você começa também a olhar para tudo quanto Deus tem concedido. Muitas vezes a gente quer mais, e não tem satisfação. E a gente começa a buscar satisfação em outros lugares que não seja o Senhor. E a gente começa a entrar, como está lá em Jeremias 2:3, que diz o Senhor o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas rotas ou rasgadas que não retêm água. Muitas ovelhas não têm o conhecimento de quem é seu pastor e das suas provisões. E o seu povo fica querendo descansar, dessedentar em poços que não retêm águas e comer em outros pastos. Infelizmente, nós vemos muito disso. As pessoas que não conseguem olhar para Cristo como seu supremo pastor, passam a ter necessidades e não olham para aquilo que Deus já tem feito em sua vida, o quanto Ele tem abençoado a sua vida, e começa a buscar dessedentar em poços de águas sujas, em águas rotas, e aí começa a cair em erros. E nós temos que ter a certeza de que o bom pastor, ele nos providencia boa comida espiritual, sacia também a nossa sede espiritual. Ninguém repousa de barriga vazia, ninguém consegue dormir se está com fome. Mas o Senhor, Ele nos alimenta, nos sacia, nos traz tranquilidade, porque Ele sempre nos dá a comida espiritual. E quando fala aqui de pastos verdejantes,
Quando a gente olha lá no original, o que que é? Aqui quem é da roça vai lembrar do capim gordura, né? O capim gordura é um capim que ele tem mais substratos, ele é um capim que ele satisfaz, que ele tem mais nutrientes. É a mesma coisa. O Senhor nos dá a comida espiritual que precisamos. Então, quando a gente olha também a questão da onde esse salmo foi escrito, aos arredores de Belém, qualquer torceirinha de mato que estava ali era pasto verdejante, porque ali é um lugar seco. E mesmo assim, o Senhor abençoava. Mesmo assim, o Senhor dava a provisão às ovelhas, o pastor sempre procurava levar as ovelhas em pastos verdejantes, da mesma forma que o Senhor faz conosco. Ele sempre nos dá a comida necessária, Ele sempre nos dá aquilo que precisamos. E quando estamos satisfeitos com o Senhor, não procuramos em outros lugares. Interessante notar, de uma pesquisa que foi feita, que hoje na internet há mais vídeos de teologia do que vídeos pornográficos. E 90% desses vídeos de cunhos teológicos são vídeos que levam pessoas a engano, a erro. Pessoas que tentam ludibriar os outros, dar comida que não satisfaz, levar a pastos que estão secos e faz com que venhamos a cometer erros, cair em erros teológicos. E quando fala que o Senhor também sacia a nossa sede, Ele também faz o quê? Leva-nos para junto das águas de descanso. Ele nos dá aquela água que precisamos, a água da vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala, aquele que tem sede, venha a mim. Mas, infelizmente, muitas vezes acabamos procurando água em local que não é água de descanso. Nós vamos buscar água em poços que estão sujos, aonde outros passaram, outros pisaram, e muitas vezes essas águas acabam nos satisfazendo de forma transitória, mas a gente acaba, ao longo do prazo que a gente começa a utilizar dessa água, essas águas nos trazem doenças e ficamos doentes espiritualmente. E quando não obedecemos ao Senhor, buscando o alimento e saciar a nossa sede em outras águas que não é o Senhor, nós começamos a brotar a semente da incredulidade em nosso coração. Infelizmente, há um tempo atrás, eu encontrei com um irmão muito querido, que chegou até a me dar aula na escola dominical quando era adolescente. E aí, eu estava para fazer um exame, ele estava do lado, e foi uma alegria encontrá-lo. E aí ele começou com um papo de que, não, eu sou do Evangelho do Amor, começou a falar sobre inclusão, começou a falar sobre questionar a palavra de Deus, e ele falou, é interessante que eu aprendi que Jesus Cristo não morreu pelo meu pecado, ele morreu por uma questão política. E eu fiquei assim, não, mas porque o inferno não existe. E eu comecei a ver todos os erros em que ele estava incorrendo, e eu fiquei assim, desacreditado por ver como ele estava olhando para a sua vida cristã. E o que é isso? Buscar em outros pastos, que não é o pasto do bom pastor, buscar águas em poços em que as águas estão sujas, contaminadas. Aonde você tem buscado se alimentar? Qual é o pasto verdejante que você tem se alimentado? Às vezes você fala assim, mas ir na igreja, ouvir mesmo o pastor, aquela mesma coisa, domingo as coisas não mudam, continua sempre a mesma coisa, aquela rotina, não aguento mais, precisava mudar um pouco. E aí, essa insatisfação faz com que você vá buscar em outros pastos, que não sejam os pastos verdejantes do seu pastor, o alimento que não é correto para você, o alimento inadequado. E com certeza, dentro de você irá germinar uma semente do erro, a semente da incredulidade. E também, dentro dessa questão de providenciar a boa comida espiritual e saciar nossa sede, esse bom pastor também, ele nos proporciona a restauração espiritual. Muitas vezes precisamos sim de uma restauração espiritual. Como eu disse a vocês, período difícil que eu passei de tristeza, do qual eu estava precisando de uma restauração espiritual. Aonde que o Senhor me trouxe a restauração espiritual? Na sua palavra. Não existe outro caminho que não seja a palavra de Deus, porque refrigera minha alma. É a palavra de Deus que traz refrigério à sua alma. Não há nenhum outro elemento, nada que você vá procurar, seja o pastor, seja um amigo. Lógico, podemos orar juntos, podemos nos consolar, mas a restauração espiritual, ela só vai vir através da palavra de Deus, seja a palavra pregada,
ou só você e o Senhor, no silêncio do seu quarto, da sua casa, onde você se ajoelha e busca ao Senhor, e Ele fala através da sua palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E esse bom pastor, preocupado com a sua vida espiritual, ele traz o refrigério à sua alma através de uma restauração espiritual. Então, o Davi ele entende que o fato que as ovelhas, elas são preparadas, elas estão ali esperando o refrigério da sua alma, e somente através do bom pastor que ele traz essa plena satisfação e essa restauração. Infelizmente, o grupo de desigrejados é o que mais cresce hoje no nosso país. Pessoas que não foram restauradas espiritualmente porque não buscaram no local apropriado. E toda essa insatisfação traz porque não buscam na palavra do Senhor essa restauração espiritual. E como diz o apóstolo Pedro, nós temos que estar atento, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. E muitas vezes brincamos com isso, sem perceber que o inimigo está ao nosso lado, buscando alguém a que devorar. E podemos ser vítimas dele se não buscarmos na palavra de Deus esta restauração espiritual. E dentro também de toda essa satisfação, nós temos aqui um ponto muito interessante no verso 4, que Davi ele coloca o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O vale, ele, na perspectiva do Oriente Médio, aos arredores de Belém, como dito antes, né, é um local muito árido, onde há poucos pastos, o que tem lá são pequenas toceiras, e aí onde é que o pastor tem que levar as suas ovelhas para que elas possam tomar água fresca e local onde elas possam se alimentar? Nos vales. São nos vales em que temos água fresca, são nos vales que temos fontes de águas, são nos vales em que temos ali sombra aonde podemos descansar. Mas também é no vale em que os predadores também vão fazer a mesma coisa. E no vale, muitas vezes, ficamos em perigo. Nós passamos por perigos. Mas quando temos o nosso bom pastor, o supremo pastor, nós temos que ter a tranquilidade, porque ele estará ao nosso lado. E aí colocam duas questões aqui, que é o teu bordão e o teu cajado, que são objetos de autoridade. Porque o bordão e o cajado, ou vara ou cajado, serve para poder nos direcionar ao caminho correto, serve para nos disciplinar e serve também para afastar os nossos predadores, os inimigos de nossa alma. E muitas vezes temos que ir ao vale para buscar alimento, e esse vale também pode representar em nossas vidas tempos difíceis. Pode ser vale da morte de um ente querido, pode ser o vale do desemprego, pode ser o vale da acusação, pode ser o vale do sofrimento, de problemas da alma, mas nós temos que ter a plena certeza de que o bom pastor nunca nos desampara. Mesmo caminhando por esses vales, podemos nos achar ali solitários, mas tenha plena certeza de quando você tem o bom pastor ao seu lado, o supremo pastor, o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, tenha plena certeza que Ele estará com você. Eu gosto muito da expressão do Senhor Jesus Cristo, quando Ele comissiona aos seus discípulos, e Ele fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não fala que Ele estará conosco por algum momento, ou por algum período, não, todos os dias. Então, todos os dias em que você levantar, em que você possa estar passando pelo vale da sombra da morte, tenha plena certeza de que o bom pastor estará ao seu lado. Ele estará consolando, Ele estará te direcionando e te protegendo. Porque esse é o nosso Senhor. E esse eis que estou convosco todos os dias, é meio que um recado dizendo assim: olha, fique tranquilo que eu estou do seu lado. Não se assuste, estou com você. Eu cuido de você. Não se preocupe, apenas descanse em mim. E lembrando que o bordão e o cajado do Senhor é quem irá nos dirigir, é quem irá nos disciplinar
e nos apontar o caminho correto em que devemos seguir. E seguindo aqui, nós temos aqui também a questão desse descanso que o Senhor nos dá, que é muito interessante. E quando eu estava lendo esse trecho e buscando orientação do Senhor sobre o que falar, me veio até um hino, em que faz tempo que não cantamos aqui. Eu lembro que cantava quando eram os salmos e hinos, e o nosso hinário é o hino 154, que ele diz assim, a primeira estrofe: pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz, os meus passos incertos tu dirigirás. Ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Então, quando temos o nosso Deus como supremo pastor de nossas vidas, nós podemos descansar seguros no Senhor e podemos cantar este hino de forma muito tranquila. Eu me lembro que eu tive o privilégio de ler a biografia do reverendo Manuel da Silveira Porto Filho, que foi um pastor congregacional responsável por quase 60% dos hinos que cantamos hoje em língua portuguesa. A filha dele foi assassinada enquanto ele estava pregando no púlpito. O marido, em casa, brigou com a filha, acabou sendo esfaqueada. Chamaram, ele foi até a casa dele, no Rio de Janeiro. Quando ele chegou, ele viu a filha naquela situação e foi para a casa dele. E ele ficou na biblioteca, num sistema ali de tristeza. E, ao clarear o dia, ele não sabia o que fazer. Mas ele sentou na sua escrivaninha e escreveu um hino muito interessante, chamado Maior Amor a Ti, que na última estrofe ele coloca o seguinte: as dores podem vir me golpear, a morte destruir todo o meu lar, toda a tristeza atrás, maior amor a Ti, Senhor. Então, podemos passar por toda e qualquer situação. Podemos viver em tristeza, em luto, em desemprego, em situações difíceis, mas quando temos a consciência de que o Senhor estará conosco em meio ao vale da sombra e da morte, podemos descansar no Senhor e glorificá-lo dia a dia. Um outro passo interessante também é ver a bondade de Deus em toda e qualquer situação, seja no presente e seja no futuro. Quando ele coloca aqui que preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, e aí ele coloca que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nós temos que olhar para o Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito. Muitas vezes levantamos preocupados com várias coisas que temos que fazer no dia, são pessoas enchendo a paciência, ligando o tempo todo, e a gente começa a ficar preocupado, mal dizer, mas temos que lembrar de todas as bênçãos que o Senhor nos dá, de todas as bênçãos. Eu sou advogado de condomínios e nesse período do primeiro trimestre é o período em que a lei exige que todos os condomínios façam as suas assembleias ordinárias de prestação de contas. Então eu acabo tendo todos os dias à noite, eu acabo tendo assembleia e às vezes até mesmo no sábado. E eu acabo chegando em casa quase meia-noite, cansado, estressado, porque a assembleia de condomínio sempre é uma tranquilidade, né? E aí a minha tendência às vezes é reclamar, mas eu paro para agradecer ao Senhor, porque eu falo, Senhor, eu estou trabalhando. O Senhor está me dando trabalho, eu tenho sustento. E é através disso que eu consigo manter a minha família. Então, muitas vezes você chega cansado do trabalho, maldizendo o seu chefe, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo que Ele tem feito por você. Reconheça a bondade de Deus em toda e qualquer situação. Olhe na sua vida, é interessante que eu gosto de ver a palavra de Deus, principalmente no Pentateuco, Moisés sempre fala ao Senhor, tragam à memória todos os favores de Deus na sua vida, para que quando Deus te colocar na terra prometida, você não diga, foi o meu braço, eu não preciso do Senhor. Olhe na história da sua vida e veja a bondade de Deus. Agradeça a Deus por tudo isso, seja satisfeito pelo que Deus tem feito na sua vida e agradeça por que Ele fará também, porque é interessante que Ele coloca aqui que bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade e misericórdia, aqui nessa cena de pastor de ovelhas, é a mesma coisa que se tivesse dois cães, pastores, e um se chamasse bondade e outro misericórdia, que eles seguem o rebanho até o rebanho chegar onde ele precisa. E quando o Senhor coloca aqui, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então Davi, ele coloca, quando ele olha para o Senhor, ele tem a plena certeza de que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor irá acompanhá-lo durante toda a sua vida. Não é só hoje, não é só amanhã, não é quando você for bonzinho,
ou quando você estiver na igreja, mas todos os dias da sua vida. E ele conclui aqui, que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A religião do Antigo Testamento era uma religião muito templária. Eles precisavam de ter um templo para que pudesse saber que aquilo lá era a presença de Deus. Então, ele coloca aqui que é uma ideia de plena comunhão com Deus. Então, quando você tem o Senhor como seu bom pastor, você anseia, você tem esse desejo por ter uma comunhão perene com o Senhor durante todos os dias da sua vida. E como é que mantemos essa comunhão com o Senhor? Uma vida íntima de oração com Deus. Não há outro meio de você ter essa comunhão com Deus se você não tiver essa vida íntima de oração. Investir o seu tempo, o tempo que você está parado, dirigindo o seu carro, caminhando pela rua, fazendo o que for, mas esteja em oração com o Senhor, para que você possa ter também esse desejo de que habitarei na casa do Senhor, eu terei a companhia do Senhor, estarei sempre com o Senhor em comunhão íntima com Deus durante toda a minha vida. E aí, eu volto naquela pergunta do início para vocês. O que falta para você ser feliz? O que é necessário para você ser feliz? Aonde você tem buscado comida? Quais são os pastos ou as fontes de água que você tem buscado se alimentar? Você tem buscado em fontes sujas, em águas rotas? Ou você tem buscado na fonte que é o Senhor Jesus Cristo? Você tem buscado de pastos que estão secos, que não trazem nenhum tipo de nutriente? Ou você tem buscado nos pastos verdejantes do Senhor? Você anda cada dia alegre e consciente de todas as bênçãos e alegrias que o Senhor tem lhe concedido? Você é salvo, você tem a palavra de Deus, você tem uma igreja, você tem uma família. O que mais lhe falta? Bens materiais? Isso passa. Isso passa. Deus dá e Deus tira. Você tem o Supremo Pastor como seu pastor? Se você não o tem, procure ao Senhor. Não vou fazer apelo aqui, porque não é da nossa competência fazer apelo, mas olhe na sua vida e veja, o Senhor é o meu pastor, realmente Ele é o pastor da minha vida? E se não for, não tarde em buscar ao Senhor. Como está lá em Isaías, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Não deixe para amanhã, mas busque ao Senhor como seu pastor. Está contente com as coisas que Deus lhes dá? Responda essa pergunta no seu coração. Se não tiver, busque ao Senhor como seu supremo pastor. E que Deus abençoe.